Olá, aqui é a Andrea, falando sobre fotografias, sobre viagens e sobre assuntos afins. Hoje nós vamos falar de um outro elemento relacionado à fotografia, um outro elemento muito importante no mundo fotográfico, que é a abertura do diafragma. Alguém aí já ouviu falar sobre isso? Se você já tem um tempinho aí no mundo da fotografia, com certeza você já ouviu falar sobre isso. E se você não ouviu falar, fica aqui comigo para saber um pouquinho mais sobre esse ponto muito importante dentro da fotografia. A abertura do diafragma, ele é responsável por permitir mais ou menos entrada de luz para dentro da câmera. Vocês vão perceber que no mundo da fotografia, para quem é iniciante, tudo se relaciona com a luz, né? Tudo se torna aí um jogo de luzes para, no final das contas, a gente ter a melhor foto. E aqui, com esse elemento, não é diferente. A abertura do diafragma, então, ele regula aí essa entrada de luz para dentro da câmera. Mas um dos pontos que é o mais importante aí, pelo menos que eu acredito que seja o mais importante da gente comentar, é sobre a profundidade de campo, que a gente chama. Então, a abertura do diafragma, ele também é responsável pela profundidade de campo. E o que seria a profundidade de campo? Seria mais ou menos o que está ou não em foco. Então, você tem mais foco ou menos foco. Então, isso que é a profundidade de campo. E como que isso funciona, então, relacionando com a abertura, né, do diafragma? Ocorre que quanto mais fechado o diafragma, vai ser maior o foco na tua foto. Isso quer dizer que mais elementos dentro da tua foto vão ter foco. E o oposto também é a mesma coisa. Quanto mais aberto o seu diafragma, então menos foco aí você tem na tua foto. O diafragma, ele vem aí de uma tabela de escalas. Você vai conseguir achar ele para fazer esse controle manual nas câmeras que permitem esse controle manual. As câmeras automáticas, câmeras de bolso, não tem essa opção. Tem alguns celulares que eu já vi que tem essa opção também de você controlar essa abertura aí do diafragma. Mas nas câmeras, falando das câmeras em si, você só vai conseguir fazer esse controle nas câmeras manuais. E o diafragma, ele tem, quando você tem a escala dele, você consegue identificá-lo pelo F. Então, você tem um F barra um número. Então, assim você vai conseguir identificar qual que é o seu diafragma, por essa letrinha F barra e algum número. Então, lembrando o que eu falei, o diafragma aí, ele é responsável pela quantidade de luz que entra ali para dentro do seu sensor. Então, logo, quanto mais aberto esse diafragma, mais luz vai entrar ali para o seu sensor. O diafragma, ele geralmente é demonstrado pela foto de, como eu vou falar para vocês, é como se fosse uma janelinha que abre assim e fecha no formato de uma estrela. Parece aquele quando entra o filme, o trailer do filme do James Bond, que tem aquele negócio que abre e fecha assim, parecendo um olho. É muito parecido com o diafragma. Mas a questão do diafragma mesmo é que a gente não pode esquecer, é que quanto
mais aberto o diafragma, menor a profundidade de campo e logo a maior parte da foto vai ficar desfocada. Eu acho que vocês já perceberam que tem muitas pessoas que usam até um filtro específico para isso, quando você tem um único foco na foto e o resto assim atrás, tudo que tem atrás, tá tudo desfocado. É isso que acontece então nesse caso que eu tô te falando aqui da abertura do diafragma. Ele tem menor profundidade de campo. Então, a menor profundidade de campo, você tem menos coisas aí na foto que estão em foco. Então, você escolhe algo para focar, por exemplo, o seu objeto principal, e o que tiver ao redor vai sair tudo desfocado. Então, você consegue esse efeito com uma maior abertura do diafragma. E o oposto também é válido, né? Quanto menor a abertura do teu diafragma, maior profundidade de campo, e a maior profundidade de campo quer dizer que tudo vai estar mais nítido e mais focado ali na sua foto. Então, quando você tem, por exemplo, fotos de paisagem, geralmente a gente usa aí uma maior profundidade para que saia tudo mais nítido, porque tudo é interessante que fica nítido. Você não precisa de uma coisinha ou outra focada, você vai querer focar tudo. E você consegue então focar tudo quando você tiver uma profundidade de campo maior. E para conseguir a profundidade de campo maior, você precisa ter menor abertura do seu diafragma. É assim então que ele funciona. O que geralmente recomenda-se é que você use, né, as aberturas ali em meio termo, né, não pegar nem muito foco, nem pouco, né, nem aberturas tão grandes, nem aberturas tão pequenas assim. Você use ali os intermediários. Isso porque a lente pode causar aí na tua foto o que a gente chama de aberrações cromáticas, que são algumas imperfeições que saem nas suas fotos, principalmente quando você tem assim fotos, por exemplo, eu vejo nas minhas fotos muito escuras. Então, por exemplo, eu fui tirar uma foto de um bicho no zoológico e em torno dele estava bem escuro, então em torno dos pelinhos dele saiu tudo uma luzinha azul, e essa luzinha azul é o que a gente chama aí de aberração cromática, e depois não dá para você tirar aquilo lá, você tem que ficar com aquilo lá na foto, e aí não é tão interessante você permanecer com aquilo. Então, para corrigir aquilo, eu teria que manter aí a minha abertura do diafragma mais mediana, né? Não colocar nem muito aberta, nem muito fechada. Ou tem aquele outro termo que o pessoal fala que pode causar ou refração ou difração, quando tá ou muito aberto ou muito fechado, que é os extremos aí das lentes, né? Então é bom você regular bem para que você consiga aí o que a gente chama de mediano, né? Uma intermediária, as aberturas ali mais ou menos no meio da faixa, né? Da escala, para que você fique nem muito aberto nem muito fechado, e aí você não tenha então esse efeito de aberração aí nas suas fotos. Vocês já ouviram falar dessa abertura de diafragma? Vocês usam isso nas suas fotografias? Me contem aqui no vídeo se vocês usam, se vocês tiverem também alguma outra coisa a comentar, deixem aqui nos comentários. E se vocês quiserem ver algum exemplo, eu coloquei lá no meu canal do Instagram, no feed do Instagram, eu posto lá umas fotos todos os dias para colocar como exemplo. Então, vocês podem dar uma olhadinha lá e comentarem se vocês quiserem. Então, foi sobre isso que nós falamos hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!